especial para nós. Boa noite a todos. Vamos serenar nossos corações, nossos pensamentos, pedir a proteção dos grandes amigos do alto, para que possamos assimilar a mensagem da noite de hoje. Que todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estejam ao nosso lado, que todos possam se beneficiar da mensagem dessa noite. Que eles encontrem, nas palavras de hoje, o lenitivo da esperança, da confiança, da fé e da coragem. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade, por esse encontro, mesmo desta forma, mas nós só temos a agradecer a oportunidade que temos de aprender. E peçamos sempre ajuda aos nossos amigos, ao nosso anjo guardião, que nos ajude a colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Assim seja, Senhor Jesus. Bem, eu vou já compartilhar aqui a tela para começarmos. E só me digam se estão enxergando bem. Eu tenho somente que fazer um vai e vem para poder abrir totalmente. Estão enxergando bem? Ok. Sim, ok. Sim. Então, tá bom. Vamos ver qual é o melhor negócio e quem é que tratou deste negócio. Ou melhor, quem é que nos orientou sobre como alcançar o melhor negócio. E a resposta já vem logo a seguir. O melhor negócio foi ensinado para nós, quem nos ensinou a encontrar o melhor negócio foi Jesus, mais especificamente, o menino Jesus, entre os doutores no templo em Jerusalém. É sobre este assunto que nós vamos tratar. E depois, a respeito desta, desta gravura, nós vamos comentar mais no finalzinho da apresentação. Esta passagem do Evangelho, o menino Jesus entre os doutores, é narrada somente no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. E nós vamos pegar versículo por versículo, fazendo ali algumas colocações até a conclusão final. Então, vamos lá. A partir do versículo 41 do capítulo 2. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Vejam que informação interessante. Eles iam todos os anos para Jerusalém, a fim de participarem das comemorações da festa da Páscoa. Lembrando que Maria e José eram uma família comum da Galileia, nada que destacasse no meio social, nem no meio religioso. Eram pessoas de vida modestíssima e trabalhadores. Mesmo assim, todos os anos faziam questão de participar da festa da Páscoa, mostrando a fidelidade às tradições judaicas. E esta festa da Páscoa, no calendário judeu, até hoje, é comemorada no equinócio da primavera, no hemisfério norte, que é finalzinho de março, começo de abril. A festa da Páscoa foi institucionalizada a partir de Moisés, mas muito antes, ainda no tempo dos primeiros hebreus, que eram pastores nômades, durante este período do ano, no equinócio da primavera, eles realizavam uma oração em conjunto, em família.
já que não existia templo, nem sinagoga e nem construções, se eram pastores nômades. Então, havia uma reunião entre famílias, nesta época do ano, onde eles rogavam a proteção divina para os seus rebanhos. Isso muito antes da institucionalização pelos judeus, porque foi somente a partir dos judeus, com Moisés, ali a constituição das determinações civis e religiosas, é que esta festa passou a ser considerada no seu calendário oficial. E todo judeu deveria, pelo menos uma vez na vida, participar desta festa. A festa da Páscoa judaica tem outro objetivo, diferente da Páscoa cristã. A Páscoa judaica tinha como objetivo rememorar, lembrar a libertação dos hebreus do Egito, que, na verdade, a trajetória do povo hebreu é a trajetória da própria humanidade. E esta libertação do povo hebreu, lá da escravidão do Egito, que na raiz da palavra Egito, ela significa estreiteza. Então, nós estamos também numa longa peregrinação espiritual, ao longo do tempo, em múltiplas existências, para buscar a libertação da nossa estreiteza material, porque a matéria estreita os poderes da alma. Então, nós estamos ainda neste processo, nesta longa peregrinação. Então, toda a trajetória do povo hebreu é a própria trajetória da humanidade, em busca da sua libertação material, em busca da sua plenitude espiritual. Então, o significado da Páscoa é muito importante, a Páscoa judaica. E outra coisa que também precisa ser considerada é que Jesus nasceu neste período do ano em que se comemora a Páscoa judaica e também morreu na comemoração da Páscoa judaica, na mesma época do ano. Então, Jesus não nasceu em dezembro, Jesus nasceu finalzinho de março, começo de abril, como já se comprovam os grandes estudiosos. E justamente nasceu na época da comemoração da Páscoa judaica. É como se Jesus já estivesse mostrando para nós: eu estou chegando nesse momento para trazer uma nova era para vocês, ajudando vocês a se libertarem da estreiteza da vida material, em busca da sua plenitude espiritual. Então, a importância da Páscoa judaica para nós deve ser lida com esses olhos, a nossa libertação da matéria. Pois bem, voltando então ao texto, todos os anos a família de Jesus ia para Jerusalém. Ia como? A pé. E o caminho não era curto. Vejam lá em cima, aqui, olha, que eles saíam de Nazaré, na Galileia, iam até o lado sul do lago de Genezaré, que aqui é o vale, esse pedacinho aqui é chamado Vale do Rio Jordão. Aí eles desciam pelo caminho do Rio Jordão, que era um caminho mais seguro e tinha a provisão de água, até alcançarem mais ou menos aqui para baixo, próximo a Jericó, onde subiam para Jerusalém, porque Jerusalém está situada sobre um monte. Os judeus não por que não desceram em linha reta? Porque eles não atravessavam a Samaria, que é essa região aqui, olha. Hoje é a Cisjordânia. Na época de Jesus,
esse trechinho era Samaria. Então, para quem saísse da Galileia ao norte, para ir até a Judéia, onde está Jerusalém, eles não passavam pela Samaria, porque eles tinham ali um verdadeiro horror aos samaritanos. Então, faziam um caminho que dava uma distância de aproximadamente 150 quilômetros. Chão batido, né? Sobe e desce. Então, era uma semana de caminhada até chegarem em Jerusalém. Então, era um caminho realmente bastante longo, né? Longo de percurso e longo de tempo para se chegar até lá. E ia a família inteira, né? Criança ainda, iam todos fazendo esse percurso. Como a maioria dos que subiam ou desciam entre a Galileia e a Judéia passavam pelo trecho do caminho do Rio Jordão, justamente por causa da água, era um caminho seguro, né? E frequentado por muitos. E também, claro, guardado e vigiado pelo exército romano. Então, era esse o percurso que eles faziam. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Embora no mapa a gente fale que estamos descendo, né, de norte para sul, acontece que a subida se dá justamente quando, a partir dessa região, que aqui é o deserto da Judéia, próximo a Jericó, aí tem que subir, Jericó fica num buraco, né, numa depressão bastante grande, e eles tinham que realmente subir para chegar a Jerusalém, né? Então, realmente está certo o texto, tá bom? Vejam, gente, no judaísmo, já desde aqueles tempos, quando o menino completava 12 anos, e também a menina com 13 anos, eles passavam a ser considerados filhos do mandamento. É o que se chama de Bar Mitzvah. Então, essa celebração é feita no templo, era feita no templo, na época tinha que ser feita no templo, no templo de Jerusalém. Hoje a cerimônia se dá na sinagoga. Então, o jovenzinho, ali dos seus 12 para 13 anos, é a cerimônia do Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. É quando, então, o rapaz, o jovenzinho, ainda, né, no comecinho da sua adolescência, ele pode fazer parte dos estudos da Torá. Pode ler, pode comentar, fazendo parte dessas leituras e dessas reuniões. Antes disso, não. Agora, vejam só, Jesus, governador espiritual da terra, fiel a Deus, era também fiel às tradições judaicas junto com sua família. Ele não bateu o pé junto a Maria e José e falou assim: eu não vou, porque eu sou o governador espiritual da terra, eu sou o Cristo. Não. Todos os anos ele ia com a sua família para Jerusalém, para comemorar a Páscoa. Já conhecia de cor e salteado o caminho, como eles também. E se sujeitou à tradição judaica para que ele futuramente pudesse entrar na sinagoga em Cafarnaum, ler os textos das Escrituras e explicar, senão ele não poderia fazer isso. Entenderam? Vejam só, gente, Jesus, o próprio Cristo, fiel a Deus, se sujeitando à tradição judaica, porque assim como ele havia sido circuncidado, ele também, os pais levaram Jesus até o templo quando ele completou 12 anos, para que ele se tornasse filho do mandamento. O mais incrível é que todos os ensinamentos divinos que constam na Torá, todas as profecias e os ensinamentos dos profetas, na verdade, todos eles eram inspirados pelo próprio Cristo.
Vejam que coisa. E mesmo assim, ele falou assim, olha, eu já conheço muito bem esse material, porque fui eu mesmo que inspirei os profetas a escreverem esses ensinamentos, porque a palavra Torá significa ensinamento e não mandamento. Vejam que coisa incrível. Mesmo assim, ele obedeceu, ele se submeteu às determinações humanas para que ele futuramente pudesse entrar na sinagoga, como ele fez, e pudesse ler os textos sagrados e comentar, como também era costume aos sábados nas sinagogas. Então fica aqui o ensinamento para nós, né? Como ele próprio disse, sujeitai-vos a toda ordenação humana. Precisamos aprender a obedecer. Então fica aí a imagem da leitura da Torá, que, como vocês podem ver, ela fica guardada nas sinagogas em forma de rolo, né? E não é dividida em versículos, capítulos, como a gente costuma encontrar no Antigo Testamento, tá bom? Continuando. Terminados os dias da festa, eles voltaram para Galiléia. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Gente, essa viagem que demorava uma semana, eu fico imaginando, assim, a grande expectativa, a preparação, as mulheres preparando alimento, preparando pão, preparando as frutas, os peixes secos, para levarem ao longo da caminhada e se alimentarem. E, claro, não iam sozinhos, iam com outras famílias, e todos se conheciam. Imaginem à noite, acampados, né, ali em algum lugar seguro que já era conhecido, e eles dormiam ali, aliás, se reuniam à noite, contando histórias dos antigos profetas, contando histórias que a tradição da Torá era passada oralmente. Então, nesses momentos, ao longo da noite, sob um céu forrado de estrelas, eles ali conversando, a criançada junto, brincando, nenhuma preocupação se a criança se perdeu, porque estava todo mundo junto. A confiança entre eles fazia com que aquela caminhada se tornasse leve e prazerosa, porque ao longo do caminho iam falando sobre a Torá, iam comentando, conversando, e antes de saírem para a viagem, os cuidados da mulherada em preparar pão, alimento para levarem ao longo da viagem. Devia ser uma delícia essa peregrinação da Páscoa até Jerusalém. Acho que era a época mais esperada do ano. E outra, logo no comecinho da primavera, onde tinha acabado o inverno rigoroso e eles podiam desfrutar de sol, de dias mais quentes e poderem caminhar ao longo do Rio Jordão. Devia ser assim algo muito gostoso. E a criançada junto, os jovens, ninguém tinha preocupação se estava perdido, porque todo mundo uns cuidando dos outros, porque eles se conheciam. Então, quando terminaram as festas e aquelas famílias retornaram, pegaram o caminho de volta, eles não estavam preocupados, porque todos sabiam, né, que já era hora de voltar, e a criançada, a moçada, os jovenzinhos iam todos juntos. Mas eles foram e Jesus ficou, né? Então vamos ver como que as coisas se desenrolaram depois disso. Pensando que estivesse na caravana, lá, vejam, era uma caravana, então várias famílias andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Então, aqui nós temos, Lucas traz muita informação dos costumes da época, né? Então, realmente, eles faziam essa viagem em um grupo grande de pessoas, parentes e amigos,
E ali, todos se conhecendo, todo mundo ajudava a cuidar da criançada e dos jovens, né? Mas qual é a lição espiritual que está por trás disto? O problema está quando nós perdemos a referência de Jesus no nosso caminho. Quando estamos muito preocupados com a caminhada, às vezes até mesmo acomodados, perdemos Jesus de vista. E é aí que está o perigo no nosso caminhar. Porque os momentos de testemunho, os trechos difíceis da caminhada, são justamente aqueles onde os nossos valores espirituais serão testados. São os momentos de testemunho individual. E como perdemos Jesus de vista no nosso caminho íntimo, nós vamos buscar apoio, primeiro entre os parentes e depois com conhecidos, para ver se parentes e conhecidos e amigos ajudam a gente a reencontrar Jesus. Nós vamos caminhando, a gente vai indo com as preocupações da caminhada e perdemos o foco, perdemos Jesus de vista. E é aí que mora o grande perigo da nossa vida. Só que muitas vezes também não conseguimos encontrar Jesus com os parentes e conhecidos, que foi o que aconteceu com Jesus e Maria. Ninguém tinha visto por onde Jesus tinha se enfiado. E a colocação espiritual dessa questão. Por que muitas vezes nos nossos momentos de testemunho não encontramos suporte espiritual em parentes e amigos? Porque eles também estão preocupados com o seu próprio caminhar. E muitas vezes eles também perderam Jesus de vista. Então não adianta. É isso que nós pegamos deste versículo. Não adianta buscar esse suporte espiritual, nem com outros que também não têm, porque também perderam Jesus do seu próprio foco. Então, qual é a reação disso? É o desespero. Quando perdemos alguém querido no meio de uma multidão, né? Quando a gente vai a um shopping lotado de gente e algum filho se desaparece do nosso contato, nós entramos em pânico, ficamos em desespero, não é? Então, os pais de Jesus, vejam que eles não contaram assim, depois de caminhar tantos quilômetros, não. Eles caminharam ao longo de um dia, para depois perceberem que Jesus não estava na caravana. Nem entre parentes e nem entre conhecidos, ninguém sabia por onde ele andava. O significado espiritual dessa passagem é o que eu acabei de contar, tá bom? E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Tiveram que voltar um dia para trás. Se já tinham caminhado um dia para frente, tiveram que voltar um dia caminhando de novo, ali aproximadamente como ir a pé daqui até Campinas, tiveram que voltar. Então, já tinham passados 2 dias e voltaram para Jerusalém. Lembrando, gente, que Jerusalém era o lugar, o local, segundo, para os judeus, o único local onde eles poderiam entrar em comunicação com Deus. Para eles, Deus estava no templo em Jerusalém. Deus habitava, o Espírito de Deus habitava o templo de Jerusalém. Então, estar no templo, estar em Jerusalém, era estar em contato direto com Deus, com o Criador. Pois bem, quando nós perdemos Jesus de vista, e isso às vezes leva uma vida inteira, para reencontrá-lo,
vamos precisar de outra vida inteira, já numa outra existência, porque a primeira já tinha acabado. Perdemos uma vida inteira caminhando despreocupados das nossas questões espirituais. E vamos lembrar delas somente à beira do túmulo. Aí não dá mais tempo. Aí temos que fazer o caminho de volta. Esse caminho de volta que Maria e José fizeram atrás de Jesus, significa exatamente o que temos que fazer após passar uma ou mais existências despreocupados da divindade, despreocupados da nossa conexão com a espiritualidade. E precisamos fazer o caminho de volta, consertando tudo o que fizemos de errado. Só assim poderemos encontrar a paz interior, que é o significado para Jerusalém, a cidade da paz. E também a cidade onde se paga. Porque tudo que passava de mercadoria para Jerusalém tinha que pagar imposto. Não é muito diferente do que se faz hoje. Aí perguntaram a um rabino qual é o significado verdadeiro da palavra Jerusalém, se é cidade da paz ou é a cidade do imposto. Ele falou, tanto faz, porque quem paga o que deve, fica em paz. Então, para recuperarmos a paz perdida ao longo dos caminhos da nossa vida, várias vidas, temos que fazer o caminho de volta, pagando o que deixamos para trás, procurando por Jesus, porque deixamos ele para trás. E temos que retomar tudo de novo, até conseguir encontrá-lo. 3 dias depois, então vejam bem, gente, um dia caminhando sem se darem conta de que Jesus não estava junto. Um dia caminhando de volta para Jerusalém. E mais um dia para conseguir encontrar Jesus em Jerusalém, que estava apinhada de gente para as comemorações da Páscoa. A cidade estava um verdadeiro formigueiro, né? Só que também esta é a primeira citação dos evangelhos, somente em Lucas, já dando uma dica, que Jesus ficaria desaparecido por 3 dias. Ficaria desaparecido após a sua morte. Então, o fato de isso aqui é um simbolismo. Jesus ter desaparecido de seus pais e ter desaparecido da caravana com quem ele tinha ido para Jerusalém, é a primeira dica, né? Já é a primeira dica de que ele desapareceria. E só reapareceria no 3º dia. Pois bem, finalmente encontraram Jesus no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Bom, até eles desconfiar, já tinham procurado em tudo do lado de fora, na cidade. Voltaram para o templo. E no templo encontraram Jesus com os doutores. Bom, gente, esses doutores eram fariseus. A nata intelectual, religiosa e econômica e social da época. Vestiam-se ricamente. E Jesus, um menino galileu, pobre, vestido com simplicidade. Se fosse numa outra ocasião qualquer, jamais esses doutores dariam atenção, iam perder o seu tempo prestando atenção na conversa de um menino pobre galileu. Eles só deram atenção a Jesus porque ele tinha completado 12 anos e naquela festa da Páscoa ia receber o bar mitzvah, ou seja, o título de filho do mandamento. Só por causa disso é que os doutores conversavam com Jesus. Só que a conversa com Jesus já dá uma dica para nós aqui, olha.
Jesus ouvia os doutores e os interrogava, quando deveria ser o contrário, não é? Os doutores é que deveriam interrogar Jesus para saber se ele estava mesmo afiado na Torá, para poder ler e comentar, mas era o contrário. Hoje, nós vemos pela internet, recebemos e encontramos vídeos de crianças prodígio, que sempre existiram. E mais especificamente agora, elas têm aparecido em profusão. Mas ela não é prodígio só porque ela toca um instrumento musical brilhantemente, ou porque ela é extremamente inteligente e consegue fazer 2, 3 bacharelados de uma vez só e se diplomar com 14, ter doutorado com 15 anos. Não é isso. O que mais chama a atenção da gente são aquelas crianças hoje que já nascem com uma profunda concepção de justiça e do bem, e são verdadeiros evangelizadores dos seus próprios pais. São essas crianças prodígios, que não adianta nada ser um exímio músico e não ser elevado espiritualmente. Então, ele não é prodígio. Esses espíritos que estão vindo aos montes, que estão reencarnando aos montes, trazendo consigo noções de justiça, noções do bem, e estão verdadeiramente dando um show em todas as classes sociais. E a gente encontra de vez em quando alguns vídeos desses pela internet, no YouTube. E nós ficamos de queixo caído. Por que ficamos de queixo caído? Porque a criança tem aquela simplicidade, tem aquela ingenuidade que cativa os adultos. E Jesus cativou a atenção dos doutores da lei. Ele ouvia e depois perguntava. Mas vejam só, antes de surgir a Torá, os ensinamentos entre os hebreus, entre os primeiros hebreus, que eram um povo nômade, os ensinamentos eram passados oralmente e cheios de beleza, cheios de simplicidade, exaltando a criação divina. Só que a partir do momento em que esses ensinamentos passaram a ser considerados como mandamentos, e na Torá são 613 mandamentos, a maioria deles de ordem humana, aquela pureza, aquela simplicidade, a beleza dos ensinamentos de religiosidade dos primeiros hebreus já tinha caído no esquecimento. A grande preocupação da religião judaica na época de Jesus era cumprir os mandamentos, sobretudo de natureza exterior. Adorar a Deus, louvar a Deus, oferecer ofertas a Deus, era tudo no templo, cheio de rituais. Então, Jesus, conversando com os doutores, ele ouvia, mas ele também questionava, para tentar mostrar a eles o quanto eles estavam esquecidos da simplicidade e da beleza dos ensinamentos dos primeiros patriarcas hebreus, que já tinha se perdido pelos milênios afora. Então, os doutores ficavam realmente de queixo caído, porque eles estavam na frente de uma criança prodígio, espiritualmente falando. Nós temos aqui uma maquete lá em Israel, em Jerusalém mesmo, de como era o templo nos tempos de Jesus. Nós vemos aqui esse pátio maior, que era o pátio dos gentios, onde todos podiam entrar. Neste pedacinho aqui, somente os sacerdotes podiam entrar, aonde ficava a mesa dos pães ázimos, ficava o candelabro que representava a vida, e ficava ali o incenso queimando dia e noite.
E neste local, ao centro, chamado Santo dos Santos, onde ficavam guardadas as tábuas com os 10 mandamentos. E neste local, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano, no dia do perdão, o dia do Yom Kippur. Agora, o povo podia ficar aqui no pátio, né, onde ficavam as mesas dos cambistas, porque para se comprar uma pombinha no templo, tinha que usar só a moeda do templo. Então, se ele tivesse uma moeda estrangeira, ele tinha que ir no templo para trocar. Era um verdadeiro mercado de mercadoria, de animais, porque só podia sacrificar no templo os animais vendidos aqui, né? As pombinhas, os cabritos, enfim. O templo, embora fosse magnífico, ele também já havia perdido na sua essência, o famoso templo do rei Salomão, era riquíssimo na questão da ornamentação, mas já não supria espiritualmente aquele povo, sobretudo o povo sofrido da Galileia. Então, foi neste local em que Jesus estava conversando com os doutores da lei. Nem aqui e nem no Santo dos Santos. Ele estava aqui pelos pátios, recebendo a atenção daqueles fariseus, tá bom? Deste templo, não sobrou quase nada, porque Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, foi totalmente arrasada pelo exército do general romano Tito. Foi a primeira grande perseguição aos judeus que foram massacrados pelos romanos. E a fuga foi desesperadora. Nem todos conseguiram fugir. E por isso que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. E realmente, deste templo, sobrou somente um muro. Então, hoje, a cúpula da rocha, como é denominada, é uma construção árabe, muçulmana. E o que sobrou do templo é apenas o muro. Esta parte do muro aqui, uma parte do muro. Aqui e aqui também dá para enxergar melhor, ó. Tá vendo? Ó? Aqui e aqui, ó. É o que sobrou, onde os judeus ortodoxos vão lá fazer as suas orações e eles ficam balançando, né, para frente e para trás, porque segundo eles, ninguém deve se apresentar perante Deus parado, mas sim em movimento. E por isso que eles ficam se balançando daquele jeito. Então, daquele templo original, sobraram somente esses trechos do muro. E hoje, a cúpula da rocha é um templo muçulmano. Pois bem, aqui dá para enxergar um pouquinho mais de perto, algumas oliveiras. Aqui embaixo é cemitério, tá? Pois bem, continuando. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com suas respostas, sem dúvida, porque Jesus deveria estar fazendo perguntas desconcertantes para aqueles velhos, vaidosos fariseus, que já haviam perdido o foco dos ensinamentos dos antigos patriarcas, a verdadeira religiosidade, que é a vivência da criatura com o Criador. Não é uma questão de falar sobre religião, mas sim a nossa união com o Criador. Então, realmente, eles devem ter ficado muito desconcertados com as colocações de Jesus, porque aqueles ensinamentos tão lindos do princípio já haviam caído no esquecimento. A religião judaica havia se tornado, sobretudo, baseada em cumprir mandamentos de natureza exterior.
Ao vê-lo, seus pais, né, Maria e José, ficaram surpresos. E sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Dá para entender a aflição de Maria e José. No meio de uma cidade apinhada de gente, perder o filho. E ainda terem que gastar mais um dia de caminhada e mais um dia procurando por ele em Jerusalém. Então era natural que chamassem a atenção de Jesus por ter ficado lá, né, sem avisá-los, né? Olha, eu vou ficar lá no templo batendo um papo com o doutor da lei, né? Então, até que Maria, assim, sempre muito amorosa e doce, pergunta para ele dessa forma: por que agiste assim conosco? Não é bem assim que a gente falaria com os nossos filhos hoje, se eles sumissem das nossas vistas, não é? E aqui fica muito claro que o pai de Jesus era José. Teu pai e eu te procurávamos. Tá bom, gente? Continuando. Aí Jesus deu aquela resposta fenomenal. Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Bom, a casa de meu pai para eles era o quê? O templo. A casa de Deus para os judeus era o templo em Jerusalém. Mas será que Maria e José realmente sabiam da missão de Jesus quando ele ainda tinha 12 anos? Não, também não. Só compreenderam Maria, né, porque José desencarnou bem antes, só foi realmente compreender a tarefa de Jesus depois da sua morte. Então, a resposta de Jesus: eu devo estar na casa de meu pai fazendo o quê? Mas vamos continuar. Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Nem nós conseguimos compreender. Porque em algumas traduções, ao invés de aparecer desse jeito, não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Em outras traduções aparece escrito assim: não sabíeis que devo tratar dos interesses ou dos negócios de meu pai? Então, aqui Jesus já está ensinando para nós que o melhor negócio é aquele que trata dos nossos interesses para com Deus. Bom, eles não compreenderam a resposta, nós ainda temos dificuldades, mas aqui, gente, aliás, antes de falar deste pintor, eu vou pegar um texto onde Emmanuel comenta estas palavras de Jesus, o versículo 49. Eu vou sair daqui e vou passar para o texto de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Tá dando para vocês enxergarem? Sim, Malu. Sim, tá ok. Ah lá, olha. Olha na tradução aqui, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 27, versículo 49, olha lá. E ele, Jesus, disse aos seus pais: por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eles realmente não entenderam, porque para eles, quem era o pai de Jesus? De qual pai ele estava se referindo? A qual pai ele estava se referindo? Não é? Então a resposta foi confusa para eles. Então vamos ver que negócios são esses. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros, passageiros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas de valores, e isso é verdade.
absorvem-se outros no estudo dos mercados. Nós temos hoje mercado futuro para tudo, né? De café, de flor, de boi, de trigo, de soja. Tem mercado de futuro para tudo. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Claro, e existe formação acadêmica para isso. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. Quem tem essa área de atuação profissional sabe muito bem que Emmanuel está dizendo uma grande verdade. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal, porque passaram a vida toda caminhando distraídos de Jesus. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Está aqui a resposta, olha. A iluminação de si mesma como sendo o melhor negócio da Terra. Porque esta operação, ou seja, a nossa iluminação espiritual, representa o interesse divino a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Então, aqui nós temos uma informação importantíssima. A atividade do comércio é de se perder ao longo do tempo. Sempre existiu comércio de mercadorias entre os povos. E foi justamente por causa do comércio que foi se estabelecendo o desenvolvimento dos meios de transporte, o desenvolvimento dos meios de comunicação e o desenvolvimento da fraternidade. Olha que informação, as transações no planeta são as transações, sobretudo na área do comércio, na troca de mercadorias, no mercado entre povos e no mercado interno. Os laços de fraternidade vão se estabelecendo justamente pela atividade comercial. Eu sei que entre aqueles que estão nos ouvindo, tem alguns dos nossos amigos que se dedicaram profissionalmente a isso. Quantas amizades surgem na vida comercial? Ela é extremamente ativa e rica. Então, Emmanuel está dizendo uma grande verdade, embora ele nunca tenha sido comerciante. Deus permitiu as transações de comércio, de troca de mercadorias no planeta para que aprendamos a fraternidade. Deixou que se processassem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos os negócios. Eis porque o mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? E foi para isto que ele veio. Quais são os negócios de Deus para conosco? Que nos iluminemos espiritualmente, sem perder Jesus de vista no nosso caminho. Porque quem vai tratando dos negócios da nossa frente foi ele. Ainda é ele.
Então, o melhor negócio para nós na Terra não está nas bolsas de valores, nem nos mercados futuros e nem no sucesso das transações comerciais, embora elas façam parte da vida terrena. Nosso melhor negócio, como espíritos imortais que somos, é a nossa iluminação espiritual. E foi isso que Jesus veio nos ensinar e exemplificar. Esse comentário de Emmanuel esclarece muito o significado dessas palavras de Jesus. E ele já começou a tratar dos negócios do Pai Divino, de Deus, a partir dos seus 12 anos, lá no templo com os doutores. Pois bem, gente, eu vou voltar novamente ao PowerPoint, aonde eu tinha parado. Vou pegar aqui mais ou menos onde eu tinha parado. Aqui, olha. Tá bom? Este é Jacques Louis David, um famoso pintor francês contemporâneo a Kardec. E era o pintor, era o artista, pintor oficial da corte francesa e de Napoleão Bonaparte. Pois bem, ele desencarnou em 1825. Em 1862, através de uma senhora que era médium na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, médium psicógrafa, este espírito, em 1862, psicografou uma mensagem através dela, dizendo que, falando sobre essa passagem do Evangelho, e que lá em Paris havia um artista, e deu o nome dele, e que este artista havia pintado um quadro sobre Jesus, o menino Jesus entre os doutores. E este espírito, este artista como espírito, descreveu minuciosamente o modo como aquele quadro foi pintado. Pois bem, aquela mensagem psicografada foi levada a Kardec e eles, juntamente com aquela senhora e o seu esposo, foram consultar alguns artistas do conhecimento deles se sabiam da existência daquele quadro. E ninguém sabia de que aquele artista citado pelo espírito Davi havia realmente pintado um quadro sobre o menino Jesus entre os doutores. Então, a princípio, qual foi a reação? Aquela mensagem era uma mistificação, era algum espírito brincalhão, mentiroso, que havia dado aquela mensagem, psicografado aquela mensagem. Mas, finalmente, conseguiram encontrar. O artista tratava-se de João Augusto Dominique Ingres, escreve-se Ingres, mas pronuncia-se Ingres. Claro que não era ele, novinho desse jeito, que havia, deve ter algum probleminha na data dele também, aqui da desencarnação dele, tá bom, gente? Que tá igualzinho ao anterior, mas depois eu corrijo isso com outro material para vocês. Ingres finalmente chegaram a esse artista, que na época estava com 83 anos. E realmente havia acabado de pintar uma tela sobre o menino Jesus entre os doutores. E exatamente como o espírito Davi havia psicografado na mensagem, contando detalhadamente a maneira como o quadro foi pintado, foi exatamente o que eles presenciaram. Então, Kardec viu, leu a mensagem e viu, e a médium também, junto com o seu esposo.
exatamente como o espírito Davi, pintor, tinha colocado, psicografado na mensagem, citando detalhadamente como o quadro havia sido pintado por Angra, foi exatamente o que eles encontraram, este quadro. Este quadro, ele está atualmente na cidade de Montalban, na França, onde há um museu que se chama Museu Angra, porque Angra era natural desta cidade. E o quadro está exposto neste museu em Montalban, na França. E o que é que, afinal de contas, o espírito de Davi, pintor, falou sobre o quadro? Da simplicidade do menino e da cara de estupefação dos que o ouviam, e Maria e José, aqui no cantinho direito, ela estendendo as mãos para ele, dizendo: meu filho, por que você fez isso com a gente? Estávamos tão preocupados. E ele, apontando o dedinho para cima, dizendo: minha mãe, eu estou aqui tratando dos negócios de meu pai. E ao fundo, as tábuas dos 10 mandamentos. Então, o espírito de Davi, pintor, tinha descrito na carta psicografada com detalhes a maneira como esse quadro havia sido pintado. E foi exatamente como Angra, que na época tinha 83 anos e foi o último quadro que ele pintou em vida. Olha que coisa incrível, gente. Então, esta tela que nós estamos vendo agora, os olhos de Allan Kardec também a presenciaram, ao vivo e em cores, junto com o próprio artista. Fantástico isso, não é? Pois bem, de novo, eu vou sair daqui e vou voltar num outro texto, porque tudo isso que eu contei para vocês está descrito na Revista Espírita de junho de 1862. Espera só um pouquinho que eu vou colocar aqui para vocês. Olha, nós não vamos ler integralmente, mas se alguém tiver curiosidade, a mensagem de Rafael, de Davi Pintor, está descrita aqui, olha, onde ele conta direitinho como o quadro foi pintado e depois embaixo ele assina lá, Davi Pintor. Depois Kardec conta a maratona que eles fizeram para descobrir o quadro e o artista, e realmente encontraram. Mas a história não parou por aí. A respeito deste quadro, um benfeitor espiritual, que é o Lamennais, que também era um homem estudioso da época, aí a mensagem já é mais curtinha, dá tempo de eu ler para vocês, para a gente encerrar. Então, agora, através de outra médium, a senhora Didier, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele psicografou o seguinte, sobre o quadro do Menino Jesus entre os Doutores, pintado por Angra. Então, Lamennais fala assim: ultimamente eu vos falava do Menino Jesus entre os doutores, e vos ressaltava sua iluminação divina em meio às sábias trevas dos sacerdotes judeus. Temos um exemplo a mais de que a espiritualidade e os movimentos da alma constituem a fase mais brilhante da arte. Sem conhecer a sociedade espírita, pode-se ser um grande artista espiritualista. Em sua nova obra, O Menino Jesus entre os Doutores, Angra não só nos mostra o estudo divino do artista, mas também a sua mais pura e ideal inspiração. Não essa falsa idealidade que engana a tanta gente e que é uma hipocrisia da arte sem originalidade, mas a idealidade aurida na natureza simples, verdadeira e, por conseguinte, bela em toda acepção do termo.
Nós, espíritos, aplaudimos as obras espiritualistas, assim como censuramos a glorificação dos sentimentos materiais e de mau gosto. É uma virtude sentir a beleza moral e a beleza física nesse ponto. É a marca certa de sentimentos harmoniosos no coração e na alma. E quando o sentimento do belo se desenvolve a esse ponto, é raro que o sentimento moral também não o seja. É um grande exemplo o desse velho de 80 anos, que no seio de uma sociedade corrompida, representa o triunfo do espiritualismo, com o gênio sempre jovem e sempre puro da fé. Lamennais. Ele estava se referindo, portanto, à obra deixada por aquele artista já idoso sobre o menino Jesus entre os doutores. Existem muitas telas representando esta passagem do Evangelho, mas essa especificamente é especial para nós espíritas, porque ela está citada na Revista Espírita de junho de 1862, onde Kardec colocou na íntegra a mensagem psicografada pelo espírito Davi, pintor, a dificuldade em encontrar a tela e o artista, o Ingres, e depois receber ainda para fechar a história essa mensagem de Lamennais, exaltando e outra também, ao conversarem com Ingres, ele disse que ele ele fez essa tela num estilo totalmente diferente que era o seu habitual. Portanto, ele pode também ter atuado como médium, talvez inspirado pelo próprio Davi, pintor, a fazer esse quadro como ele apresenta. Tá certo, gente? Então, o menino Jesus tem a resposta para o melhor negócio que podemos almejar aqui na Terra. É a nossa iluminação espiritual. Buscar os interesses da alma, porque elas é que realmente irão, esses interesses é que irão realmente permanecer conosco. E apenas para terminar, lembramos, como afirmam os Espíritos na questão 621 de O Livro dos Espíritos, que as leis de Deus não estão contidas na Torá, não estão contidas nas tábuas da lei. As leis divinas estão na nossa consciência. Que tenhamos esta confiança, esta consciência de buscar o melhor negócio para nós aqui na Terra, nos interesses para o nosso espírito imortal. Foi o que Jesus nos ensinou. Já passei um pouquinho do nosso tempo, peço desculpas por isso, mas achava muito interessante passar para vocês essa complementação do texto com a obra com essas referências à Revista Espírita de Kardec, tá bom? Vamos então para o nosso encerramento e eu vou pedir para Lenita finalizar para nós. Pode ser, Lenita? Claro, pode sim. Vamos agradecer a Deus, aos bons espíritos, ao amigo Mestre Jesus, que tanto nos ensinou os doutores da época, né? E ainda ensina até hoje a nós, e que possamos, a cada ensinamento, a cada dia, ser melhor, que possamos nos aprimorar para chegar cada vez mais perto dele. Que nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja. Então, mais uma vez, eu agradeço pela companhia de todos, a oportunidade que vocês me proporcionam de contribuir com a divulgação do Espiritismo e do Evangelho à luz do Espiritismo. Esse material
do PowerPoint e também o texto com a mensagem de Emmanuel. E o conteúdo da Revista Espírita eu vou mandar depois para vocês em PDF, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço sempre. Desejo a todos uma boa noite, bom descanso e um bom final de semana. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Muito obrigada. Boa Boa noite. noite. Tchau.